Bem, então o nosso assunto sobre a integração do metabolismo é que para cada metabolismo específico é dividido esse trabalho entre tecidos e órgãos especializados. Bem, então aqui temos uma visão geral de quais são essas vias metabólicas que vão incluir biossíntese, degradação, oxidação, tanto de carboidratos, lipídios, aminoácidos, metabolismo de cofatores e enzimas. Todos eles agem de uma forma integrada, tá? De uma forma simultânea, onde cada órgão especializado vai ser responsável por condições e vias específicas. Então, essas funções, elas vão ser, né, como uma divisão de trabalho, onde nós temos o cérebro, que vai transportar os íons para manter o potencial de membrana, tá? Vai integrar todas as informações vindas dos diferentes tecidos e enviar sinais, nesse caso neurotransmissores, para outros órgãos. Aí temos o tecido adiposo, que vai sintetizar, armazenar e mobilizar os triacilglicerol. Então, o momento de síntese vai ser aquele momento onde há muito mais oferta de alimento do que o gasto. A mobilização vai ocorrer num momento onde tem aí um déficit calórico. Então, esses triacilglicerol vão ser quebrados, oxidados por lipases específicas e sendo transportado por albumina sérica na corrente sanguínea. O músculo estriado esquelético, ele realiza o trabalho mecânico e com isso há um grande gasto de energia, ou seja, hidrólise de ATP, né, da adenosina trifosfato. Então, o músculo é um grande consumidor de energia. E aí, claro, temos o intestino delgado, que tem a função de absorver os nutrientes pelos enterócitos e transportar pelo sangue ou pelo sistema linfático, chegando até o fígado, que é o órgão, né, central, onde há o processamento e a distribuição dos nutrientes, então, desde açúcares, aminoácidos produzidos durante a digestão. Eles vão atravessar esse epitélio intestinal, vão entrar na corrente sanguínea e vão chegar até o fígado. E o fígado é o que vai metabolizar, ou seja, transformar, converter essas moléculas em outras moléculas que vão ser transportadas para os tecidos necessários. Então, o triacilglicerol, ele pode ser ingerido e nesse caminho até o fígado, os ácidos graxos vão ser usados, né, em uma grande variedade de processos. E temos o pâncreas, que é um órgão endócrino que as células beta secretam insulina e as células alfa, o glucagon, e isso vai ser em resposta às mudanças do nível de glicose no sangue. Então, quando o nível de glicose abaixa, o pâncreas vai secretar glucagon, que é um hormônio que vai sinalizar a mobilização de reservas energéticas. A glicogenólise, né, que é a degradação da molécula de glicogênio pelo fígado, vai sinalizar a gliconeogênese, também lá no fígado. Então, vai sinalizar que há necessidade de mover moléculas energéticas para a produção de ATP. E em casos de após uma refeição, o pâncreas vai secretar insulina, avisando que esses níveis de glicose no sangue estão altos, então os transportadores de membrana celular se abrem e a glicose é transportada para o interior da célula, sofrendo a oxidação, né, chamada glicólise. Bem, e a veia porta, ela é a veia que vai transportar do intestino para o fígado, né? Então, é responsável ali na hora da digestão, a absorção, na verdade, pelo intestino e transporte
até o órgão central. Bom, então, como essas 3 macromoléculas já estão bem estudadas, elas vão se comportar de uma maneira integrada, tá? Ou seja, de que forma que o carboidrato, quando degradado, que vira glicose, e esse, né, através de 10 reações da glicólise, geram moléculas de piruvato, a qual pode ser tanto transformada em acetilcoenzima A, como oxalacetato. As proteínas, quando degradadas, né, temos os aminoácidos, que também são aminoácidos que vão ser convertidos em acetilcoenzima A, e os ácidos graxos degradados pela beta-oxidação, também produzindo acetilcoenzima A. Ou seja, a via catabólica, ela é convergente, onde eu tenho a molécula da acetilcoenzima A sendo a central e a que abastece o nosso ciclo do ácido cítrico, né? Reagindo com oxalacetato, formando citrato, e assim sucessivamente. Notem que muitas dessas vias, né, como piruvato até glicose e glicose até piruvato, são vias reversíveis, tá? Com exceção desses aminoácidos que vão ser convertidos em acetilcoenzima A numa via irreversível, o piruvato também numa via irreversível, acetilcoenzima A, e a via do metabolismo do lipídio pode ser tanto os ácidos graxos oxidados a acetil-CoA, como acetil-CoA é o precursor na formação dos ácidos graxos, tá? Toda essa integração, eles agem de forma regulada, tá? Então, a regulação dessas vias, ela se dá tanto por moléculas sinais, que muitas das vezes são enzimas, ou até mesmo o produto dessa reação num processo chamado de feedback, seja feedback negativo ou positivo, lembrando que a grande maioria das vias são feedbacks negativos, como pode ser regulado por hormônios, tá? Então, esses hormônios são moléculas sinais que sinalizam o momento de cada via metabólica. Então, se é um momento de degradação, se é um momento de biossíntese, se é o glucagon, insulina, cortisol, adrenalina, são muitos hormônios que agem no metabolismo. Aí, então, proteínas podem se tornar glicose pela gliconeogênese, tá? Então, a gente já estudou os aminoácidos glicogênicos, então, são aminoácidos que, na necessidade, vão servir como precursor de glicose. Proteína pode se tornar ácido graxo? Sim, quando degradados em acetilcoenzima A, isso pode ser utilizado na biossíntese de lipídios. E a glicose pode se tornar ácido graxo? Também. A glicose pode se tornar proteína? Jamais, tá? A glicose não é um precursor de proteína. E ácido graxo pode se tornar glicose? Não em mamíferos. Lembrando que o ácido graxo, quando usado como recurso, ele vai ser degradado e formar corpos cetônicos. Então, o ácido graxo, que vai ser degradado pela beta-oxidação e formar corpos cetônicos pela cetogênese, tá? Nunca vai ser utilizado na gliconeogênese, a não ser o glicerol, que é o álcool esterificado às 3 moléculas de ácido graxo, tá? Bem, então, o ácido graxo não vai sintetizar a glicose, porque essa reação, né, de acetil-CoA até piruvato, ela é uma reação irreversível e ele não é um composto glicogênico nos mamíferos, tá? Lembrando que nos vegetais, sim, nas plantas, o ácido graxo pode servir para a via glicolítica. Bem, então, cada órgão, ele vai ser estudado de forma separada, porém, vai sempre estar trabalhando de forma integrada, tá?
com os demais tecidos. E o centro de distribuição é o fígado, como a gente já bem estudou, onde ele vai reduzir, né, essas flutuações, ou seja, essas diferenças do nosso metabolismo durante o jejum. Então, ele vai compensar, né, essa falta de glicose, por exemplo, através da gliconeogênese. E ele, além de tudo, ele destoxifica, né, o organismo, então é lá que vai ser processado drogas, sejam ilícitas ou lícitas, como bebidas alcoólicas, medicamentos, são os famosos xenobióticos, né? Xeno vem de estranhos. Então, qualquer molécula que não é alimento vai ser metabolizada, ou seja, transformada no fígado. E o metabolismo da glicose, ele fornece uma importante função, tá? Onde eu tenho aqui uma célula do fígado, hepatócito, o transportador de glicose do fígado, chamado GLUT2. Esses glúteos, eles vão permitir a entrada da glicose de uma forma bastante eficiente para dentro do citosol, onde eu vou ter a minha primeira enzima da via glicolítica, chamada hexoquinase 4, que é uma enzima sequestrada lá no núcleo, tá? E devolvida para o citosol no momento de entrada de glicose. E essa hexoquinase é uma família de isoenzimas, onde eu tenho hexoquinase 1, 2, 3 e 4 em diferentes tecidos. No caso do fígado, especificamente, é hexoquinase 4, tá? Ao contrário das isoenzimas, ela não vai ser inibida pela glicose 6-fosfato, tá? Somente no fígado a hexoquinase não é inibida pela glicose 6-fosfato. Nos demais tecidos, ela é inibida pelo seu próprio produto, que é o caso do feedback negativo. Quanto mais glicose 6-fosfato eu tenho, mais essa glicose inibe a atividade da hexoquinase, regulando para que não ocorra muita fosforilação de glicose, tá? Por que ela não é inibida? Apenas no fígado ela não é inibida. Porque quando os níveis de glicose é baixo, essa fosforilação vai ser mínima. Então, isso previne que o consumo, né, do fígado pela oxidação da glicose, e aí poupa essa glicose para os demais tecidos, que é a grande função do fígado, né, de manter a homeostase do organismo. E a glicose 6-fosfato, ela é um intermediário chave no metabolismo dos carboidratos. Ela tem vários destinos. Ela pode ser tanto polimerizada, formando glicogênio, né, pela glicogênese. Ela pode ser desfosforilada, ou seja, retirado esse fosfato do carbono 6 e aí liberar essa glicose para o sangue. Ela pode ser também convertida em ácido graxo via molécula acetilcoenzima A, ou pode entrar na oxidação, né? Na famosa glicólise, né? Oxidação da molécula de glicose pelas 10 reações, fornecendo piruvato. Piruvato vai ser transformado em acetil-CoA. Acetil-CoA entra no ciclo do ácido cítrico, na cadeia respiratória, gerando ATP. E a outra alternativa seria entrar na via das pentoses, né? Produzindo açúcares de 5 carbonos e NADPH, que é um agente redutor utilizado na biossíntese de lipídios. Então, vejam bem, essa glicose 6-fosfato, dentro do metabolismo do carboidrato, ela tem vários destinos, depende da condição metabólica, tá? Da demanda do organismo. E vendo ela como papel central, a gente pode ver essa imagem que está integrando todas as funções dela, junto com os ácidos graxos e também
aqui a produção de ribose 5-fosfatos para formar nucleotídeos. Então, desde glicose 6-fosfato, no momento de necessidade, o fígado vai fornecer essa glicose, desfosforilando ela e liberando glicose para o sangue, e o sangue vai transportar até o cérebro e os tecidos mais exigentes, que priorizam a glicose como fonte de energia. Ela pode ser precursor do glicogênio, então vai ser polimerizada, formando aquele grande reservatório de açúcar que nos animais a gente chama de glicogênio e nos vegetais é o amido. Ela pode também sofrer oxidação pela glicólise até acetil-CoA, ciclo do ácido cítrico. Ela pode ser convertida em colesterol e ácidos graxos, quando eu tenho esse excesso de acetil-CoA, esse excesso ele é desviado para a biossíntese de lipídios, tá? E esses lipídios são armazenados como triacilglicerol no tecido adiposo e também são formados fosfolipídios para compor a membrana biológica. Todos esses destinos, eles visam integrar todos os metabolismos. Então, a gente viu aqui, no caso do metabolismo de carboidrato no fígado, agora a gente vê o metabolismo de aminoácido também no fígado, onde esses aminoácidos podem ter vários destinos. O primeiro deles é constituir proteínas no fígado. O segundo são proteínas plasmáticas ou proteínas e aminoácidos que vão ser, na verdade, os aminoácidos vão ser transportados no sangue até os tecidos que vão produzir essas proteínas teciduais, como no caso proteínas do músculo, né, que é uma proteína estrutural. Pode também fornecer aminoácidos para os nucleotídeos, para hormônios, por exemplo, a insulina é um hormônio formado por vários aminoácidos. Pode também ser degradado até piruvato, e esse piruvato tanto vai entrar na via glicolítica, na gliconeogênese, como pode entrar no ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória. Esses aminoácidos, eles podem estar vindo do músculo em forma de alanina, que a gente já estudou no metabolismo de aminoácido, e essa alanina vai ser desaminada até piruvato. E o mais importante no fígado é a produção de ureia, tá? Então, quando esses aminoácidos chegam no hepatócito, se eles não são usados para sintetizar outras proteínas, né, numa renovação proteica, eles são desaminados e essa amônia é convertida em ureia pelo ciclo da ureia, que é um ciclo compartilhado entre citosol e mitocôndria do hepatócito. O ciclo da glicose alanina, que a gente estudou também no metabolismo de aminoácidos, onde desde esse piruvato é transformado em alanina, a alanina vai para a corrente sanguínea até chegar ao fígado, e ela que sofre uma reação da alanina aminotransferase, que transfere o grupo amino para o alfa-cetoglutarato, se transformando em glutamato, e esse glutamato vai ser utilizado lá na molécula do carboamônio fosfato para poder, né, depois de ser desaminado, essa amônia entrar no ciclo da ureia. E o piruvato segue a via da gliconeogênese para repor a glicose sanguínea até o músculo. Então, o principal papel do fígado é evitar essas flutuações, ou seja, esses extremos de níveis de glicose sanguínea entre refeições. Então, após uma refeição, né, que é o pós-prandial, a glicose está lá em cima e depois de algumas horas sem se alimentar, que a gente pode chamar de um momento pré-prandial, que é antes de uma refeição, a glicose despencar.
né? Então, essas flutuações, elas só não ocorrem devido ao papel do fígado, que tem uma maquinaria enzimática específica para isso. E como ainda falando do fígado, como ocorre esse metabolismo, né, dos aminoácidos? A gente já viu que os aminoácidos que estão aqui em rosa, eles vão ser glicogênicos, porque eles são precursores de moléculas que podem entrar na gliconeogênese para formar molécula de glicose, e isso vai ocorrer em momentos de jejum, tá? Diabetes não tratada, momentos de dietas restritivas de carboidrato, ou eles podem ser aminoácidos cetogênicos, que são esses aminoácidos que estão nas caixinhas azuis, onde eles vão ser degradados a acetil-CoA, e acetil-CoA é o precursor da cetogênese.